A maioria das pessoas vive sem perceber o que realmente acontece no reino espiritual. Mas os escolhidos não. Eles sentem desde muito cedo que não pertencem completamente a este sistema. Desde a infância, possuem uma sensibilidade singular, uma profunda capacidade de sentir e uma inquietação que os impede de viver no modo automático. Não é confusão, é um chamado. Os escolhidos não foram criados para viver em insensibilidade emocional. É por isso que muitas vezes sofrem mais. Sentem dor não apenas a sua própria, percebem ambientes pesados, captam intenções ocultas e possuem um coração que não aprende a se endurecer. Esses dons, quando não compreendidos adequadamente, são como uma maldição. O mundo chama de fraqueza o que Deus chama de sensibilidade espiritual. Existem dons que Deus coloca apenas nos escolhidos. Os dons não se manifestam como bênçãos tangíveis, mas como fardos, solidão, lágrimas que caem facilmente e uma sensação de estarem perdidos. Os escolhidos tentam escapar, tentam se adaptar, tentam se tornar como os outros, mas não conseguem, porque não foram criados para se misturar, mas para despertar. Esses dons destroem o ego, expõem feridas e penetram o coração. Eles forçam os escolhidos a mergulharem em seu interior, a confrontarem suas próprias almas e a abandonarem ilusões. É por isso que o caminho dos escolhidos tem muitas passagens solitárias. Deus separa antes de usar. Ele fere antes de curar. Ele quebra antes de fortalecer. Se você se identifica com isso, então este conteúdo é para você. Meu nome é George e falo como alguém que também passou pela dor de carregar dons que antes pareciam uma maldição. Tudo o que compartilho vem da jornada real dos escolhidos. Não para glorificar o sofrimento, mas para revelar o propósito oculto por trás dele. O primeiro dom, o dom de sentir demais, é a hipersensibilidade espiritual. De todos os dons que o escolhido possui, este costuma ser o primeiro a aparecer e também o mais doloroso nos estágios iniciais, o dom de sentir demais. Desde muito cedo, o escolhido percebe que não sente como os outros. As emoções vêm com força intensa. Pequenas situações têm um impacto profundo. As palavras podem penetrar. Um olhar, o ambiente, podem drenar a energia. Para o mundo isso pode parecer fraqueza. Para Deus é sensibilidade espiritual. O escolhido sente porque foi criado com o coração aberto, enquanto muitos que amam são protegidos por camadas de indiferença. O escolhido sente a dor no ar, a tensão oculta, a tristeza não expressa. Ele não apenas compreende o sofrimento, ele o sente em seu corpo, em seu peito, em sua alma. E isso é exaustivo. Esse dom é como uma maldição, porque o escolhido passa a maior parte da vida tentando se proteger. Ele se pergunta por que é tão afetado, por que não consegue simplesmente ignorar as coisas, por que deixa lugares que energizam os outros enquanto o deixam completamente exausto. Muitas vezes ele acredita que há algo de errado com ele, mas não há. O problema não é sentir demais. O problema é viver em um mundo que não respeita aqueles que sentem profundamente. Essa sensibilidade espiritual aguçada faz com que o escolhido absorva emoções que não lhe pertencem. Eles entram em um ambiente pesado e saem carregando um fardo nos ombros. Conversam com alguém que está sofrendo e levam essa dor consigo. Às vezes acordam com uma tristeza inexplicável. Outras vezes sentem uma ansiedade que não conseguem explicar. Isso acontece porque a pessoa escolhida se conecta não apenas por meio de palavras, mas também por meio de energia, intenção e estado interior. Eles percebem o que é dito. E quando isso não é compreendido adequadamente, torna-se uma sobrecarga. É por isso que muitos escolhidos tentam ser duros, tentam se fechar, tentam usar máscaras, mas não conseguem. Porque este dom não foi dado para ser descartado, mas para ser cultivado. O segredo oculto deste dom é que ele não existe para destruir você, mas para transformá-lo em um ponto de consciência em um mundo inconsciente. À medida que amadurecem, sentir em excesso se transforma em discernimento espiritual. Os escolhidos aprendem a distinguir o que lhes pertence e o que não lhes pertence. Aprendem a observar sem absorver. Aprendem a sentir sem se perder. Quando isso acontece, a hipersensibilidade deixa de ser dor e se torna um radar. Os escolhidos começam a reconhecer o perigo antes que ele se revele, as intenções antes que se manifestem e os caminhos antes que se fechem. Eles percebem quando partir, quando ficar e quando silenciar. Não há como escapar deste dom. Quem tenta anestesiá-lo se perde. Quem o respeita aprende a se proteger e a viver com mais autenticidade. O dom de sentir demais não é uma maldição.
É a prova de que Deus lhe deu um coração capaz de sentir o invisível. O segundo dom, o dom de ver o invisível, discernir o que não é dito. O segundo dom dos escolhidos é muitas vezes ainda mais formidável. É o dom de reconhecer o invisível, o dom de ler o que não é dito em voz alta, o dom de sentir quando algo está em desarmonia, mesmo quando exteriormente tudo parece certo. Os escolhidos não se baseiam apenas em palavras, eles sentem os silêncios, as sutis contradições, as mudanças de tom, as inconsistências entre palavras e intenções. Eles sentem quando alguém sorri exteriormente, mas carrega algo sombrio por dentro, e isso os faz sentir alienados do mundo. Esse dom é como uma maldição, porque torna impossível viver na ilusão. Os escolhidos não podem fingir ser normais por muito tempo. Eles não podem se entregar a relacionamentos falsos, não podem ser enganados por palavras bonitas. Dentro deles há sempre algo os alertando. Algo está errado aqui. É por isso que os escolhidos são frequentemente chamados de desconfiados, críticos ou negativos. As pessoas dizem que eles veem problemas em todos os lugares. Mas isso não é verdade. Eles simplesmente enxergam além da superfície. Esse dom gera solidão. Porque enquanto outros são cativados pelas aparências, os escolhidos veem as rachaduras ocultas no interior. Quando muitas pessoas se sentem confortáveis, elas se sentem inseguras. Isso as leva a questionar seu ambiente, seus líderes, seus relacionamentos e até mesmo seus sistemas espirituais. Inicialmente esse dom é doloroso. Os escolhidos se sentem culpados por não confiarem. Eles pensam que estão julgando, tentam ignorar esse sentimento e então pagam o preço. Porque cada vez que ignoram esse dom, acabam magoados, enganados ou exaustos. O segredo oculto é que esse dom existe para proteger. É um escudo espiritual. Deus o colocou nos escolhidos para evitar manipulação, abuso e engano. Mas como todos os dons, ele precisa amadurecer. Quando imaturo, a capacidade de discernir o invisível gera ansiedade. Quando maduro, gera clareza. Os escolhidos aprendem a não confrontar tudo, mas a se afastar silenciosamente. Eles aprendem que nem toda verdade precisa ser dita, mas toda verdade precisa ser conhecida interiormente. Este dom também explica por que os escolhidos de Deus se cansam rapidamente de ambientes espirituais artificiais. Eles sentem o controle oculto por trás da linguagem sagrada, o ego oculto por trás da humildade, o interesse próprio oculto por trás da preocupação, e isso os deixa extremamente inquietos. Não há como escapar deste dom. Quanto mais os escolhidos de Deus tentam se encaixar, mais sofrem. A cura não está em deixar de sentir, mas em confiar nesse sentimento, em aceitar que enxergar além da superfície faz parte de sua vocação. Quando plenamente integrado, este dom transforma os escolhidos em pessoas quase impossíveis de enganar. Não pela dureza, mas pela clareza. Eles aprendem a caminhar com os olhos abertos, o coração protegido e uma percepção discernente do alinhamento correto. O dom de ver o invisível não é dado para isolá-lo, mas para protegê-lo. E quando você para de resistir a ele, começa a caminhar com mais segurança, mais autenticidade e mais paz. O terceiro dom, o dom da solidão obrigatória, é o de não pertencer a lugar nenhum. Entre os dons mais incompreendidos do escolhido está o dom da solidão. Esta não é a solidão comum causada pelas circunstâncias, mas a solidão de não pertencer, mesmo quando rodeado por multidões. Desde cedo, o escolhido sente que algo é diferente. Participa, conversa, convive, mas interiormente ainda se sente perdido. Este dom parece uma maldição, porque é doloroso. Doloroso por perceber que conversas superficiais o esgotam, ambientes lotados drenam sua energia e relacionamentos baseados apenas em aparências não podem nutrir a alma. Os escolhidos tentam se adaptar, tentam ser normais, tentam amar o que todos os outros amam. Mas algo dentro deles resiste, e quanto mais tentam se encaixar, mais se perdem. O mundo interpreta isso como arrogância, timidez excessiva ou estranheza. Mas não é isso, é a profundidade. Os escolhidos não foram criados para viver na superfície. Eles precisam de silêncio para respirar, da verdade para se manter firme e de significado para continuar. Em lugares onde essas coisas faltam, eles se esgotam. Esse dom se manifesta por meio de retraimentos repentinos, ciclos que terminam sem explicação e uma necessidade constante de solidão para reorganizar seu ser interior. Muitas vezes os escolhidos se repreendem por isso, pensando que estão rejeitando os outros, mas na realidade estão tentando sobreviver espiritualmente. Na Bíblia, vemos esse padrão se repetir. Deus separa as pessoas antes de usá-las. Moisés foi para o deserto, Elias se isolou,
João Batista viveu em reclusão. Jesus se retirava frequentemente. A solidão nunca foi um castigo, sempre foi uma preparação. O segredo oculto desse dom é que a solidão constrói profundidade espiritual. É no silêncio que o ego se desfaz, a identidade se fortalece e a voz de Deus se torna mais clara. O escolhido aprende a não depender de validação externa, aplausos ou da presença constante de outros para se sentir completo. Quando esse dom ainda não é compreendido, a solidão é dolorosa. Conforme amadurece, torna-se um refúgio. O escolhido começa a escolher o silêncio em vez do ruído, a verdade em vez da companhia vazia, a presença interior em vez da distração constante. Não há como escapar desse dom. Toda vez que o escolhido tenta viver como todos os outros, algo puxa para dentro. Não se trata de separá-lo do mundo, mas de lembrá-lo de seu verdadeiro eu. A solidão não é uma rejeição, é alinhamento. Quando integrado, esse dom transforma o escolhido em uma pessoa firme, completa e não manipulada. Porque aqueles que se compreendem em silêncio não se perdem no ruído. O quarto dom, o dom de romper com as expectativas da autosseleção. O quarto dom do escolhido é um dos mais difíceis de suportar. É o dom de romper com as expectativas. O escolhido simplesmente não pode viver a vida que os outros planejaram para ele. Mesmo que isso signifique status, segurança financeira, fama ou orgulho familiar, algo dentro deles ainda rejeita tudo isso. Esse dom é sentido como uma maldição porque gera julgamento. Disse que o escolhido está desperdiçando potencial, sendo ingrato ou se esquivando da responsabilidade. Eles não conseguiam entender por que o escolhido não queria mais, por que não seguia o caminho tradicional, por que escolhia a paz em vez da posição. Mas os escolhidos de Deus entendem. Eles percebem quando algo os aprisiona, mesmo quando isso é visto como sucesso aos olhos do mundo. Seus corações se recusam a ser escravizados por um sistema que define valor apenas pela produtividade, dinheiro ou imagem. Esse dom gera profundos conflitos internos, culpa por decepcionar os outros, medo de cometer erros e dúvidas sobre se estão fazendo as escolhas certas. Muitas vezes os escolhidos de Deus tentam retroceder, forçando-se a se encaixar nos padrões dos outros, e pagam o preço com ansiedade, vazio e sofrimento emocional. O segredo oculto desse dom é a coragem. Escolher a si mesmo exige atravessar a rejeição, a incompreensão e a solidão. Exige abrir mão da aprovação em troca da verdade. Exige perder a aprovação externa para alcançar a harmonia interior. Na Bíblia vemos isso quando aqueles chamados por Deus precisam abandonar suas raízes seguras. Abraão partiu sem saber para onde ia. Os discípulos abandonaram suas redes de pesca, sua profissão e sua estabilidade. Jesus desafiou as expectativas religiosas, sociais e políticas. O chamado sempre exige libertação. Essa graça existe para libertar o escolhido da prisão invisível das expectativas alheias. À medida que amadurecem, essa graça permite uma vida simples, autêntica e consistente. Não perfeita, mas genuína. Não há como escapar dessa graça. Cada vez escolhido tenta viver apenas para agradar, algo dentro dele se obscurece. Quando escolhe a si mesmo com consciência, uma luz resplandece. Ele percebe que não nasceu para cumprir roteiros pré-existentes, mas para viver de acordo com um propósito. Quando integrada, essa graça cria paz. O escolhido aprende que não precisa ser compreendido por todos, apenas viver fiel a si mesmo e a Deus. E isso liberta. A quinta graça, a graça de um coração frágil, fragilidade profunda. Entre as graças mais dolorosas dos escolhidos está um coração frágil. Os escolhidos não possuem defesas emocionais rígidas, amam sinceramente, confiam profundamente e se entregam completamente. Isso os torna extremamente vulneráveis em um mundo que aprendeu a explorar, manipular e usar pessoas sensíveis como recursos. Essa graça parece uma maldição, pois os escolhidos sofrem mais. As palavras ferem. A rejeição deixa marcas. A traição dói como se algo dentro de nós estivesse sendo dilacerado. Enquanto outros seguem em frente rapidamente, os escolhidos precisam de tempo para se curar. E muitas vezes se culpam por não serem fortes o suficiente. Mas a questão nunca é a fraqueza, é a abertura. Os escolhidos sentem profundamente porque não fecham seus corações. Eles não aprendem a fingir indiferença, não sabem amar pela metade. Quando se importam genuinamente. E isso os coloca em risco em um mundo que confunde bondade com ingenuidade. Essa graça cria profundas crises internas. Os escolhidos começam a se questionar. Por que sempre eu? Por que confio tanto? Por que isso me afeta tão profundamente? Eles tentam se fechar, se endurecer, construir muros,
mas algo dentro deles não permite, porque este coração não foi feito para se tornar pedra. Na Bíblia vemos esse padrão se repetir. Aqueles que são mais usados por Deus são os que mais choram, mais sofrem e mais quebrantados. Não porque Deus os machuque, mas porque o mundo não suporta corações abertos. Contudo, Deus nunca lhes ordenou que se endurecessem. Disse-lhes para perseverarem. O segredo oculto desta graça é que um coração frágil é também um coração profundamente curativo. Cada dor suportada expande a consciência. Cada queda ensina algo que nenhum livro pode ensinar. À medida que os escolhidos passam pelo processo de cura, não se tornam frios, tornam-se sábios. A fragilidade, à medida que amadurecem, transforma-se em força silenciosa. Os escolhidos aprendem a amar sem se sacrificarem, a ajudar sem sacrifício excessivo, a estar presentes sem perder a sua identidade. Aprendem que proteger o coração não significa fechá-lo, mas respeitá-lo. Não há como escapar a esta graça. Cada vez que os escolhidos tentam se endurecer, perdem a sua essência. A cura não se trata de deixar de sentir, mas de aprender a sentir com consciência. Quando isso acontece, o coração deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma fonte de cura para os outros. Um coração frágil não é uma maldição. É a prova de que o escolhido carrega dentro de si uma força indestrutível. Ele se transforma. A sexta graça, a graça das lágrimas, a profunda empatia da alma. A sexta graça do escolhido é frequentemente ridicularizada pelo mundo. A graça das lágrimas. O escolhido chora com facilidade, lamentando a dor alheia, a injustiça, as circunstâncias que nem sequer lhe dizem respeito diretamente. E por isso é chamado de fraco, excessivamente emotivo ou dramático. Mas essa graça não é uma emoção descontrolada. É uma profunda empatia. O escolhido não observa a dor de fora, ele a vivencia. Sente o fardo dos outros em seu próprio corpo. As notícias o afetam, as histórias de estranhos o penetram. Os ambientes opressivos apertam seu peito, e muitas vezes ele não consegue explicar por que está chorando. Essa graça parece uma maldição porque expõe. As lágrimas revelam sensibilidade em um mundo que valoriza o controle emocional. Os escolhidos aprendem muito cedo a se envergonhar de chorar. Aprendem a reprimir, esconder e conter. Mas quanto mais reprimem, mais seus corpos sofrem. O segredo oculto dessa graça é incrivelmente poderoso. Nem todos conseguem chorar. Muitos perderam essa capacidade. Seus corações se endureceram tanto que as lágrimas não encontram vazão. Se você chora, é porque seu coração ainda está vivo, ainda aberto, ainda conectado. As lágrimas são uma linguagem sagrada, expressam coisas que a mente não consegue traduzir. São uma forma de comunhão. Quando os escolhidos choram, não são fracos. Estão se conectando-se com os outros, com o mundo e com algo maior. Na Bíblia, as lágrimas nunca são desprezadas. Deus as conta, as preserva e as valoriza. Não são sinais de fracasso, mas de profunda humanidade. Os mais sensíveis são aqueles que compreendem a dor dos outros com mais clareza. Essa graça se torna um fardo quando o escolhido deixa de se proteger. Eles choram pelo mundo inteiro e se esquecem de si mesmos. Absorvem dores que não conseguem suportar. Por isso, muitos escolhidos vivem em estado de exaustão emocional. A maturidade dessa graça chega quando o escolhido compreende que não precisa carregar tudo. Aprende a sentir sem ser sobrecarregado. Aprende a deixar as lágrimas fluírem, mas também aprende a descansar. Aprende que compaixão não significa autodestruição. Não há como escapar dessa graça. Quando o escolhido tenta reprimir as lágrimas, algo dentro dele se fecha. Quando permite que as lágrimas fluam com consciência, algo se alinha. As lágrimas purificam, acalmam e conectam. A graça das lágrimas não é fraqueza, é amor em forma líquida. E em um mundo cada vez mais endurecido, essa graça é rara, necessária e absolutamente sagrada. A sétima graça, a graça do despertar através do fogo. Não há como voltar atrás. A sétima graça do escolhido é a mais solitária, irreversível e incompreendida de todas as graças. A graça do despertar através do fogo. Quando essa graça se manifesta, não há retorno ao estado de inconsciência. O escolhido não pode mais viver no piloto automático, não pode mais aceitar mentiras agradáveis ou fingir não ver o que vê. Algo dentro dele desperta e, uma vez despertado, jamais adormecerá novamente. Essa graça pode parecer uma maldição à primeira vista, pois destrói todas as ilusões. Ela desmorona o que antes era considerado certo, desmantela antigas identidades e dissolve as crenças que antes sustentavam suas vidas. Coisas que antes tinham significado agora se foram.
O que antes trazia uma sensação de segurança tornou-se vazio. Pessoas, lugares e caminhos familiares se desfazem como cinzas. O escolhido se sente perdido, sem pertencer a lugar nenhum e muitas vezes sozinho. O fogo do despertar não vem para destruir por crueldade. Ele vem porque o escolhido não pode mais viver uma vida que não esteja em consonância com sua verdade interior. Deus não desperta alguém aleatoriamente. Ele só desperta quando sabe que a alma pode suportar esse processo, por mais doloroso que seja. Essa graça é vivenciada como uma crise de identidade, uma crise espiritual, uma crise de sentido da vida. O escolhido começa a questionar tudo, quem ele é, no que acredita, por que sofre, por que vê coisas que os outros não veem. Muitas vezes, eles se perguntam se estão enlouquecendo, mas não estão. Estão despertando. Na Bíblia, o fogo sempre tem um propósito purificador. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo. A verdadeira fé só se revela sob pressão. O despertar pelo fogo remove o que é falso, superficial e imposto. Queima o ego, mas revela a verdadeira natureza. Queima as expectativas dos outros, mas ao mesmo tempo revela o chamado. Essa graça parece cruel porque exige perdas. O escolhido perde versões antigas de si mesmo, perde relacionamentos que não suportam sua verdade, perde caminhos fáceis, perde a capacidade de viver em estado de letargia. Mas tudo o que se perde nesse processo é um fardo, não o destino. A maior dor dessa graça é a solidão. Poucas pessoas entendem o que o escolhido está passando. Tentam explicar, mas as palavras são sempre impotentes. Muitas pessoas pensam que é apenas exagero, drama ou uma crise passageira. Isso dói, mas o despertar não exige compreensão externa, mas lealdade interna. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Graças que parecem maldições só pesam sobre aqueles que são chamados a sentir, a conhecer e a ir mais fundo. O escolhido não recebe essas graças para sofrer sem sentido, mas para despertar a consciência primeiro dentro de si mesmo e depois no mundo ao seu redor. O que te machuca hoje é muitas vezes o que te fortalecerá amanhã. Por muito tempo, você pode ter tentado fugir do seu verdadeiro eu. Você tentou endurecer seu coração, tentou silenciar sua sensibilidade, tentou se adaptar a um mundo que não acolhe a profundidade, mas não funcionou. Porque essas graças não são falhas a serem corrigidas, mas elementos essenciais do ser, que clamam por crescimento, cuidado e direção. Quando você resiste a elas, você se fragmenta. Quando você as compreende, você se une. Os escolhidos não nascem prontos, eles são moldados. E esse processo quase sempre envolve dor, solidão, perda e fogo. Mas o fogo não vem para destruir, ele vem para revelar. Tudo que não é autêntico se desfaz. Tudo que é verdadeiramente natural permanecerá. No fim, você perceberá que não está quebrado para ser descartado, mas sim refinado para se tornar íntegro. Essas graças não o separam do mundo por orgulho, elas o separam por responsabilidade. Quem vê mais deve caminhar com maior consciência. Quem sente mais profundamente deve aprender a se proteger. Quem despertou não pode fingir estar adormecido. E isso não o torna superior aos outros, apenas o torna mais consciente. Se você se reconhecer em uma ou mais dessas graças, saiba que não está sozinho. Muitos escolhidos passaram anos pensando que havia algo errado consigo mesmos, quando na verdade algo poderoso estava atuando dentro deles. A compreensão transforma o sofrimento em direção. A clareza transforma os fardos em propósito. E agora quero ouvir você. Por favor, comente abaixo qual graça mais o tocou ou em que estágio você se encontra nesta jornada. Seu compartilhamento pode ajudar outros escolhidos que ainda se sentem perdidos, confusos ou quebrados. Compartilhar sua experiência também é uma forma de luz. E lembre-se, este conteúdo não deve ser visualizado apenas uma vez. Retorne a este caminho sempre que se sentir sobrecarregado, confuso ou inseguro sobre quem você é. Aqueles dons que hoje parecem maldições são justamente os dons que, quando compreendidos, revelarão a vocação que você carrega dentro de si.